As palmas louvam e engrandeçam o Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Eu quero agradecer a minha oportunidade, amém? Nesta noite. Eu quero chamar o preleitor desta noite, o pastor Daniel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As palmas louvam o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. É um alívio, amém? Nosso pastor está de volta, né? É um alívio. E assim, a igreja orou por você, né? E eu queria te pedir em público também perdão, né? Porque Deus me deu algo um dia antes do pastor passar mal, e eu não fiz, né? E eu não fiz. E assim, eu já me consertei com o Senhor, já me consertei com o pastor, né? E assim, eu quero te dizer que eu orei todos os dias pela sua saúde, viu? E que o Senhor, Ele curou por completo. Em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui a barra da calça, que a esposa falou que está feio. Pronto. É ao vivo. Amém, irmãos? Deus abençoe. É porque a esposa falou que quando o marido sai bagunçado, o povo não fala mal do marido, fala mal da esposa, né? Então tem que andar arrumadinho para não falar mal dela, né? Dela. Te amo, minha esposa. Deus abençoe sua vida. Amém? E mais uma vez eu agradeço, irmãos, os irmãos que oraram. Deus realmente fez o milagre e está fazendo, né? Isso é para a gente lembrar sempre de que a nossa vida, ou nós, somos um milagre na mão do Senhor, né? Não adianta o homem achar que eu sou, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, eu sou aquele, né? Do nada, você pode estar de saúde, 100%, e do nada você sente alguma coisa, e do nada acontece algumas coisas, né? É assim. É por isso que o salmista fala que pode vir o dia mau, né? Nós podemos vir a passar o dia mau, mas se nós estamos na presença do Senhor, esse dia mau vem como experiência e vem como acrescentar a nossa fé, né? Então que Deus possa nos abençoar e que nós entendamos isso cada vez mais. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, e o versículo de número... Vamos ler os primeiros 5 versículos. Só que eu acho que eu vou ler. Quando eu recebi o convite de pregar, ainda na semana, né, pastor? Eu fiquei naquela, o que eu prego, o que eu levo, o que eu falo. E isso às vezes para o pregador vem como um mistério, né? Fica até o último minuto ali. Aí ele pensa, eu vou falar disso, vou falar daquilo outro. E vem, e de repente algo se conecta, algo liga e você recebe do Senhor a mensagem, né? Esse post que a Kathleen colocou agora há pouco para nós, foi quem nos trouxe o direcionamento da mensagem. Quem viu esse post? Quem lembra dele? O pastor colocou hoje de manhã, não foi, pastor? Feliz Páscoa. Eu olhei e falei, olha, o Espírito falando, né? Que Deus abençoe. Mateus 24,
versículo 1 até o 5. Diz assim: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas, as mulheres, né? Vale destacar. E achando a pedra revolvida do sepulcro, entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Amém? Não é sobre o sacrifício de Jesus que eu quero falar. Não é sobre as pisaduras que ele passou. Não é a via dolorosa que praticamente o mundo se voltou esse fim de semana para encenar, para falar, né? Para lembrar, né? Que muitas pessoas... O post ficou muito grandão, né? Será que dá para diminuir um pouquinho? Tinha um detalhezinho nele que foi que me chamou a atenção. Mas eu creio que muitos têm pelos WhatsApp. Depois você pode dar uma observada. Se não conseguir diminuir ele. Porque nós poderíamos falar hoje, né? Sobre a Páscoa. Sobre o real sentido da Páscoa. Sobre o que Jesus passou, sobre a simbologia, sobre tudo o que aconteceu, né? Mas o que me chamou a atenção, está chegando perto, apareceu já um pedacinho dele bem aqui, ó, na parte de baixo. As mulheres foram lá, né, já estavam de pronto para ir até o túmulo de Jesus, para continuar ali, porque há um ritual, né? No judaísmo, quando a pessoa morria, há um ritual de embalsamar o corpo, de colocar especiarias, colocar perfume, colocar coisas para ornar, para dar bom cheiro, né? Para ficar ali naquele período. E as mulheres estavam de pronto, acordaram de madrugada, foram, talvez no caminho elas estavam naquela dúvida: e como é que nós vamos chegar lá? Mas tem uma pedra, como é que nós vamos entrar? Mas aí ficou melhor agora. É esse pedacinho aqui que me chamou a atenção. E é isso aqui que o Senhor vai falar conosco hoje. Porque Ele pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E a pergunta é para nós: por que nós estamos procurando entre os mortos? Ou por que nós estamos procurando nas coisas naturais? Ou por que nós estamos procurando resolver o problema com a nossa própria força, se tem alguém que está vivo? Aleluia! Observe, irmãos, o silêncio do sábado, porque Jesus morreu na sexta, e a preocupação deles era: tem que resolver isso logo, porque a Páscoa está chegando, e a gente não pode estar com essa pendência aqui. Nós não podemos ter alguém morrendo no meio de uma festa. Nós não podemos ter alguém morrendo no momento que a gente tem que se alegrar, que era a Páscoa. E a preocupação dos judeus era essa. Os romanos não tinham preocupação nenhuma, porque para eles, Páscoa talvez fosse só um momento de angariar dinheiro. Mas os judeus estavam preocupados porque eles eram muito religiosos. E os discípulos, em vez de aproveitarem o sábado, porque nós vemos que os discípulos se acovardaram, fugiram, a Bíblia diz que eles temeram, né? E se nós observarmos o silêncio do sábado, porque o sábado foi silêncio total, né? O sábado foi silêncio total.
Porque Jesus disse, eu vou morrer, vou ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa era a promessa que havia sido dada, né? E lá estava eles aguardando essa promessa. Mas os discípulos ficaram dispersos, ficaram confusos, né? Fugiram. Pedro negou Jesus no átrio, lá no pátio dos romanos, né? Muitos discípulos fugiram, não estavam na crucificação de Jesus. Se você observar atentamente, poucos estavam lá. E Jesus disse para João, mulher, eis aí a tua mãe. Cuida dessa mulher. Tiago também estava ali. Mas João houve um destaque maior, no pé da cruz. Então, se os discípulos estavam ali no sábado, no silêncio, dispersos, confusos, né? Tentando lembrar quem eram eles antes de conhecer Jesus, antes de andar com Jesus, como a pastora mesmo frisou, o ministério de Jesus foi muito rápido, teve só 3 anos, né? O ministério de Jesus na terra foi só 3 anos. 3 anos os discípulos andaram com Jesus. 3 anos, 12 homens andaram com Jesus e viram muitos sinais e muitas maravilhas. Viram muitas coisas acontecerem e provaram muitos deles provaram algumas coisas especiais, né? Quando estavam ali com a filha de Jairo, que viram a menina ressuscitando. Só que nem todos estavam lá dentro. Por quê? 12 homens andavam com Jesus, mas como eu já disse aqui, 3 tinham maior intimidade, Pedro, Tiago e João. Eles não eram diferentes dos outros, eles só tinham mais intimidade. Mas talvez algum deles falasse alguma coisa. Não, a oportunidade era igual para todos. Jesus sentava e ensinava a todos. Quando Jesus falou da parábola dos talentos, quando Jesus falou da parábola da semente, ele sentava todos os discípulos ao redor dele e falava a parábola e trazia o ensinamento, né? Então todos tinham a mesma oportunidade. Alguns queriam ficar na parte social. Judas, o que Judas fazia? Era o cara que andava com a bolsa, né? Estava com dinheiro ali. Mas foi um dos primeiros talvez a dizer não, quando Jesus falou, dá comida para esse povo. E alguém olhou e falou, mas nós estamos no deserto, a padaria mais próxima daqui é muito longe, o dinheiro que nós temos na bolsa não dá para comprar pão para esse povo todo, como é que nós vamos fazer? E de repente alguém traz, sabendo talvez do poderio de Jesus, falou, Jesus, nesse meio desse povo todinho aqui, nós só arrumamos um menino com 5 pães e alguns peixinhos. Jesus olha e fala, tá bom, senta o povo aí na relva aí, de 50 em 50, vai separando o povo aí. E quando ele deu graça, quando ele abençoou, a Bíblia diz que todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou 12 cestos. Né? Ainda levaram para casa 12 cestos. E aquele povo continuava andando com Jesus, por quê? Por causa dos milagres. Muitos, infelizmente, estavam com Jesus por causa dos milagres. E agora nós vemos no sábado, Jesus morreu na sexta, foi sepultado, e no sábado estávamos uns discípulos dispersos, confusos, tentando lembrar quem eram eles antes, né, de andar com Jesus. E a gente pergunta assim, mas que tolice, né? Como pode alguém que anda com Jesus voltar a ser como era antes? Como alguém que tem experiência com Jesus, que vive marcas profundas e volta e acha que vai viver uma vida normal lá atrás? E alguns tentaram. Alguns discípulos voltaram, falaram, nós somos pescadores, então nós vamos voltar para os barcos. Vamos pegar a rede.
Mas não era a mesma coisa. Porque eles já tinham passado experiências com Jesus. Não seria a mesma pesca, por quê? Porque quando aqueles discípulos tiveram a experiência com Jesus, que ele falou, olha, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. E Jesus fala, pega e lança a rede. E ele falou, olha, nós somos pescadores experientes. Passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. A diferença está aí, viu, irmão? Confiança, determinação e, acima de tudo, obediência. Porque quando ele falou assim, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. E qual foi o resultado? Puxaram uma rede tão pesada que falou, agora o barco vai afundar. Não tem jeito. Chamou alguém mais próximo para tirar junto com eles as redes. Por quê? Porque eram muitos peixes. E alguém falou, nós nunca vimos isso acontecer aqui. Mas aconteceu. Por quê? Porque teve experiência com o Senhor. Por quê? Porque teve obediência ao Senhor. Por quê? Porque confiou em uma palavra e foi fazer aquilo que Ele ordenou. Então nós muitas das vezes não recebemos porque nós primeiro nos acovardamos, primeiro nós temos medo e segundo nós não confiamos na palavra que recebemos. Comece a declarar. Quando você receber a palavra, declare. Quando você receber a palavra, confie. Quando você receber o ide, determine e vá. Por quê? Porque você vai receber. E eu imagino que isso deixava aquele sábado mais difícil para os discípulos, mais triste. Né? Por quê? Como seguir sem a presença dele? Eles realmente não entenderam nada. Eles realmente não entenderam qual era o propósito da morte de Jesus e nem o propósito daquele sábado. Sabe por quê, irmãos? Vou dizer para vocês. Se eles tivessem entendido, e o segredo é esse, se eles tivessem entendido e crido, eles não estariam no sábado chorando por um Jesus que morreu, mas eles estariam preparando a festa para o domingo, porque Jesus ia ressuscitar. Essa seria a diferença. Então, se eles tivessem crido, se eles tivessem entendido, eles não estavam chorando, mas eles estavam festejando. E nós vemos uns discípulos apáticos, com medo, fugidos, escondidos, chorando, outros querendo voltar para os seus afazeres, outros caminhando para longe, talvez voltando para visitar alguém, porque a Bíblia diz que lá estavam eles, 2 discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia não fala quem era, mas haviam 2 discípulos caminhando para Emaús, e de repente alguém chega perto deles, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para Emaús. Ah, ok, então, mas por que, talvez, indo para Emaús? E aí um deles pergunta, mas você é forasteiro? Não está sabendo o que está acontecendo? Não estou sabendo, como é que é isso? E ele começa a falar, e eles começam a conversar, e eles começam a andar, e note que já era fim de dia, porque eles estavam indo no caminho, e de repente aquele forasteiro diz, né, eu vou continuar aqui à frente. Ele fala, não, fica conosco, caminha conosco, vamos até a minha casa talvez, ou vamos até onde nosso destino, e lá nós vamos partir o pão, vamos participar junto, né? Um momento de comunhão talvez. Tá bom, vamos. E de repente, aquele forasteiro parte o pão junto com eles. Só que aquele forasteiro some. Quando aqueles 2 discípulos abrem os olhos e vê, fala, porventura não ardia os nossos corações quando ele falava? Observe, irmãos, que o medo nos tira até a sensibilidade do Espírito Santo.
Então nós não podemos ter medo. Se Davi perdesse a sensibilidade do Espírito Santo na hora que ele estava na frente do Golias, ele tinha morrido. Ele seria a vergonha de Israel. Israel tinha uma outra história. Israel não ia ser a vergonha das nações, mas ele não perdeu a sensibilidade. Ele não perdeu aquilo que ele mais precisava, que era ter foco naquele momento. Qual era o foco? Derrubar o gigante. Qual era a arma que ele tinha? Uma pedra e uma funda. E o que ele precisava? Confiar no Deus de Israel. Porque ele falou: Golias, tu vem para mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o que ele falou? Saiba que ele vai me entregar você na minha mão. E ele só tinha uma pedra e uma funda. Ele sabia que não ia matar o gigante com aquela pedra, mas ele já tinha na cabeça dele o que ele ia fazer. Eu derrubo o gigante, deixo ele desacordado, tonto, pego a espada dele e mato ele. Corto a cabeça dele para não levantar mais. Né? E a autoridade, a certeza dele, a vontade dele de mostrar que o Deus dele era o Todo-Poderoso para aquele povo, foi tão grande que ele pegou, cortou, botou a cabeça dele na ponta da espada e levantou. E ele não falou: nós ganhamos. Ele falou: viva o Deus que deu vitória a Israel. Por quê? Golias morreu. A mesma certeza, irmãos, mesmo que depois ele titubeasse, mesmo depois que ele tivesse passado a dificuldade, Eliseu chegou e falou: olha, por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, então vai todo mundo servir Baal. Mas se Jeová é Deus em Israel, então você louve a Deus de Israel. Você sirva ao Deus de Israel. E a certeza dele foi tão grande que quando ele preparou o altar, quando ele organizou tudo, quando ele fez todo o ritual que precisava ser feito, ele falou: agora derrama água. Uai, mas a proposta era um Deus que ia responder com fogo? E ele manda o povo deitar água? Porque o milagre é completo, irmãos. A Bíblia diz que ao momento em que ele clamou ao Senhor, o poder de Deus foi tão grande que choveu fogo do céu, queimou o holocausto, queimou as pedras e lambeu a água que estava ao redor. Nós precisamos aprender a ter essa certeza. Sabe por quê? Porque a pergunta hoje para nós é: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Por que procurais em outros caminhos? Por que procurais em outras situações? Por que procurais no braço forte? Por que procurais no gerente do banco? Por que procurais no chefe? Se você tem aquele que está vivo, se você tem aquele que é todo poderoso, se você tem aquele que tem a chave, que tem todo o poder, que João viu, quando João foi para a ilha de Patmos, como um cordeiro, e o único que tinha poder para abrir os livros e desatar os selos. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada para ele. Porque toda a autoridade foi dada para ele. Porque nós entendemos ali que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Que as mulheres foram lá para tentar embalsamar, perfumar e deixar tudo ali. Há um detalhe interessante que os judeus colocam, os historiadores. Jesus colocaram ele lá e tem todo aquele processo de passar panos, envolto em panos, e um pano que foi colocado no rosto dele. E os judeus têm um ritual, né?
quando eles estão à mesa, o dono da mesa, ou o dono da casa, se ele deixar o guardanapo dobrado em cima da mesa, aquela refeição encerrou, né? A mesa pode ser retirada. Mas Jesus não deixou um guardanapo, Jesus não deixou um pano no sepulcro, dobrado, dizendo que ali se encerrou. Havia um pano jogado no chão, dizendo, sabe o quê? A mesa ainda continua aberta. A mesa ainda está disponível. A mesa ainda está liberada. Então isso nós entendemos o quê? O convite para estar na presença do Senhor ainda está em aberto. Por quê? Porque Ele não dobrou o guardanapo, Ele não dobrou o pano e não colocou em cima da mesa. Então a mesa ainda está aberta. Para quê? Para que nós possamos ter acesso a essa graça. Para que nós possamos ter acesso a esta mesa. Para que nós possamos ter acesso a essa festa. Porque mesa constitui o quê? Festa. Mesa constitui o quê? Refeição. Mesa constitui união. Mesa constitui aliança. Você nunca senta na mesa com desconhecido, né? Quando você senta à mesa, você sabe com quem você está. Você nunca senta à mesa, e geralmente quando você senta à mesa, você está em casa, você senta com a família. Ou seja, tem comunhão. E é isso que a mesa representa para nós, né? Jesus ressuscitou, foi visto por 500 pessoas, mais Tiago, a Bíblia nos fala lá em Atos. Mas todos esses 500 não deram tanto ibope para isso. Não quiseram continuar com ele. Quando Jesus mandou eles lá para o cenáculo, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque virá sobre vós o Espírito Santo, o poder do Altíssimo envolverá, e vocês vão receber a presença de Deus, e esse poder vai continuar com vocês até que eu volte. Ou seja, ele estava apresentando o Consolador, aquele que ia substituir ele no dia a dia das nossas vidas. E será que nós temos comunhão para ele? O Consolador que nos chama para estar todos os dias com ele, para ter intimidade com ele, para andar com ele, para estar fazendo as coisas junto com ele, para saber muitas das vezes se nós podemos fazer. Será aquela dúvida, né? Às vezes, será que eu posso estar aqui? A pergunta talvez está errada. Talvez a pergunta seria, será que Jesus está comigo aqui? Será que o Consolador está comigo aqui? E eu posso? Foi visto por 500, mas nem todos estavam lá. No cenáculo, a Bíblia diz que ficaram, mas muitos não perseveraram. E estavam lá quantos? 120. Quando o Consolador veio, não acredito que estavam todos os 120. Mas aqueles 11 discípulos, e depois mais um que veio, eles continuaram a obra do Senhor e continuaram levando a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles foram motivados para isso, né? Eles foram motivados para isso. Mas quando Jesus estava ali, muitos viram Jesus ascendendo para o céu. Jesus passou 40 dias depois que ele ressuscitou na terra, ensinando, trazendo mais palavra, trazendo mais confiança, trazendo mais consolo, e disse, eu vou, mas eu não vou deixar órfãos. Quando Jesus orou lá em João 17, que ele fala da oração sacerdotal, ele fala, Pai, eles não são meus, são teus, porque tu me deste. Ajuda eles nessa caminhada. Esteja com eles nessa caminhada. A oração sacerdotal de Jesus lá em João 17 fala sobre isso. Mas antes disso, note que ele anima o homem. Lá em João 14 ele fala, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar.
Tem lugar preparado. Ele não deixou nada em aberto. Ele não deixou dúvida. Será que Jesus vem? Não. A dúvida somos nós que criamos, a dúvida somos nós que dizemos, e a pergunta é: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Quer plantar no seu coração. Porque dúvida, como o pastor falou de Abraão, Abraão não teve dúvida. Ele teve receio, claro. Quem é o pai que imolaria o seu próprio filho e depois teria uma consciência tranquila? Né? Quem é o pai que faz todo aquele processo, aquele caminho, e simplesmente chegaria lá: vou matar meu filho, meu único filho, meu filho da promessa, meu filho da velhice, e está tudo bem? Não. Mas Abraão creu até o último instante, sabe por quê? Quando ele chegou no pé do monte, ele falou para aqueles que estavam com eles, os ajudantes: fique aqui, eu e o moço vamos lá em cima adorar. Havendo adorado, nós voltaremos. Ele foi, mas ele foi com a certeza que voltaria com o moço nos braços. Ele subiu, o moço olhou e falou: está tudo certo. Aqui tem o fogo, aqui tem o altar, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olhou para ele e falou: Deus proverá. No monte do Senhor, Deus proverá. Se você for com essa certeza para o meio do problema que você está, você volta com a resposta certa. Você volta com a solução do problema. Sabe por quê? Deus permitiu que Abraão botasse uma venda no rosto do moço, preparasse todo o altar e deitasse ele no altar. E quando ele levantou o cutelo para abaixar a mão, Deus bradou do céu e falou: não faças mal ao moço. E quando ele olhou para o lado, lá estava o cordeiro para o sacrifício. Isso talvez confundiu a cabeça daqueles servos que estavam lá embaixo. Porque de repente lá no monte tinha um fogo queimando. De repente lá no monte tinha uma fumaça. E talvez aqueles homens olharam e falaram: uai, mas o nosso Senhor subiu, só ele e o moço. Subiu com madeira, subiu com fogo, subiu com tudo. Mas eu não vi nenhum cordeiro. O sacrifício já estava lá, esperando ele. E no momento certo, Deus apresentou. Mas muitas das vezes ficamos aflitos, preocupados, e o Senhor está com o sacrifício pronto para nós ofertarmos a Ele. Detalhe: Deus preparou o cordeiro para sacrifício para Ele. Abraão não teve o trabalho nem de arrumar o cordeiro para o sacrifício. Nós muitas das vezes recebemos as dádivas do Senhor, as bênçãos do Senhor, e não tivemos o trabalho nem de fazer o preparo. Davi teve um cuidado quando ele viu que o negócio estava meio estranho lá para ele. Quando ele quis contar o povo, Deus falou: não conte. E Deus começou a matar o povo. E Deus falou: olha, agora você faz um sacrifício aí para abrandar o furor. E alguém trouxe para ele, falou: está aqui. A eira está aqui, está aqui o animal para o sacrifício, está aqui o fogo, está aqui o altar. Falou: longe de mim fazer um sacrifício que não me custe nada. Longe de mim. Antes, quero pagar o preço justo, para que Deus não me repreenda mais uma vez.
E ele pagou, pesou os ciclos de ouro, pagou pelo local, pagou pelo holocausto, pagou pelo novilho, pagou tudo e fez o sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele sacrificava, Deus se voltou para ele e ouviu o clamor e cessou o castigo que o povo estava vivendo naquele momento. Então nós temos que entender também, muitas das vezes, que o túmulo vazio, ele tem que ter mais do que um significado para nós. Não é só o significado de um túmulo vazio, não. Eu fico muito ligado, ou fico muito naquele versículo de Paulo, quando ele fala dos elementos da ceia. Ele fala, como o pão, mas tem um detalhe, toda vez que você comer esse pão, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Beba o cálice, mas toda vez que você beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E ele, no final, ele ainda fecha, que toda vez que você comer esse pão, toda vez que beber esse cálice, lembre-se, foi em memória dele, foi em memória do sacrifício dele, foi referente ao sacrifício dele. E o que esse sacrifício dele trouxe? Trouxe para nós a paz, trouxe para nós a liberdade, trouxe para nós a vida, trouxe para nós a salvação, trouxe para nós a libertação, trouxe para nós vida. E ele fala que a vida é em abundância. Então, no meio de todos os nossos problemas, no meio de todas as nossas dificuldades, no meio de todas as nossas angústias, nunca nos esqueçamos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para que nos trouxesse vida, foi para que nos trouxesse liberdade, foi para que nos trouxesse paz. Porque lá em Isaías ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pela surra que ele levou, fomos sarados. Está difícil a caminhada? Ele falou que não seria fácil. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Eu venci. Se você colocar na frente do seu problema o fato ou a dádiva de que Jesus venceu, você não estaria como os discípulos no sábado, tristes, confusos, entediados, tentando voltar para trás para fazer os seus afazeres, tentando para voltar para as suas vidas, tentando desfazer aquilo que já tinha sido feito no coração deles. Não estaria talvez como Pedro chorando amargamente em algum lugar longe dos outros discípulos, porque quando Jesus ressuscitou, falou, vá lá, chamou as mulheres e falou, vá aos discípulos e a Pedro, e diga a eles que eu ressuscitei. E aí você fala, e agora, como é que fica Pedro nessa situação? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas 3 vezes Deus deu o poder de reconciliação para ele. Porque lá ele negou 3 vezes, ok? Ele saiu para chorar amargamente, quando ele ouviu o instrumento tocar, o galo cantar, né? E quando Jesus teve um encontro com ele, ele falou, Pedro, tu me amas? Pedro, talvez envergonhado, baixou a cabeça e disse, sim, eu amo. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez ele falou, Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Na terceira vez ele falou, Pedro, tu me amas? Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, tu sabes. Acredito que naquele momento Pedro teve a reconciliação completa com Jesus. E voltou a receber a bênção dele, porque lá atrás Jesus falou,
Tu és Pedro, e sobre essa pedra, e quando ele fala dessa pedra, ele fala de Jesus. Jesus como a pedra principal. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos então só o quê? Crer, acreditar, confiar. E acima de tudo, procurar, mas no lugar certo. Porque a pergunta para as mulheres é: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que a palavra do Senhor fale mais em nossos corações. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, eu gostaria de pedir atenção para os avisos da semana, por favor. Dia 2/4, Escola de Líderes online, amém? Todos têm acompanhado a Escola de Líderes aí. Dia 3/4, quarta-feira, teremos GF. Você que não está em nenhum grupo familiar, gostaria de pedir para você levantar a mão e alguém vai até você. Todos já estão inclusos em grupos familiares? Amém? Aleluia. Dia 4, quinta-feira, nós teremos o culto da recompensa às 19h40 aqui na igreja. Dia 6/4, nós temos Consagra Mava a partir das 8 horas da manhã. E dia 6/4, também no sábado à noite, eu gostaria de convidar você para dar um rolê com Cristo aqui na igreja, amém? Então, todos convidados para dar um rolê com Cristo aqui na igreja. O culto é dos jovens, mas nós que temos acima de 18 anos, acompanhado com a avó, pode vir para o culto, amém? Aleluias. Dia 7, domingo, nós temos culto de Santa Ceia, tá? Domingo, culto de Santa Ceia, a ceia era no segundo domingo do mês. A partir desse mês, será no primeiro domingo. Vou repetir para ficar claro: domingo, primeiro domingo desse mês, nós teremos culto de Santa Ceia, amém? Aleluia. As crianças já desceram? Aleluias. Irmãos, dia 21, 22 e 23, nós temos Acampa Homens Mava. Eu vou repetir porque a gente pode fazer melhor. Dia 21, 22 e 23, nós temos o quê? Acampa Homens Mava. Só vai o pastor, hein? Só vai o pastor. Vou repetir porque os nossos homens são top. 21, 23, 21, 22 e 23. Acampa Homem Mava. Aleluias. Nós ensaiamos, ficou top. Dia 24, 25 e 26 de maio, temos Acampa Mulheres Mava. Nem precisou ensaiar, viu? As mulheres é outro nível. Amém? Irmãos, mais detalhes em relação aos acampas, atrás dos bancos tem um QR Code aí. Então, por favor, ou no Instagram da igreja, tem todos os detalhes das inscrições, amém? E as crianças não desceram, eu vou esperá-las descer. Eu gostaria de convidar os aniversariantes da semana: Ricardo Aquino e Anderson Santos. Renato Aquino e Anderson Santos. Renato ou Ricardo? Renato e o Anderson. Alguém mais está fazendo aniversário? Alguém mais? Por favor, varão, nos dê a honra.
chega para frente, 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 chega para frente. Oh, parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades e muitos anos. E vai ligando, vai. Amém. Irmãos, eu gostaria que você estendesse as mãos aqui para frente, para nós orarmos pelos nossos irmãos, amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar. Deus, e nessa noite nós queremos nos alegrar juntamente com os meus irmãos que estão completando mais um aniversário, mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa fazê-los viver algo sobrenatural, que eles venham desenvolver tudo aquilo que o céu já liberou sobre a sua vida, ministerial, financeira, espiritual e familiar, e todas as áreas da sua vida seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus. E eu declaro que eles serão cada vez mais uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias, glória a Deus. Amém. As crianças já desceram? Ainda não? Sim, então vamos lá. Dia 26, 27, 28 de abril, Acampa Mava Kids. Aleluias. Eu vou repetir a das mulheres aqui, que ficou uma dúvida. O Acampa de mulheres vai ser no dia 24, 25 e 26 de maio. Acampa de mulheres. Repetindo a data: 24, 25 e 26 de maio. Ficou entendido? O dos homens vai ser em junho. Amém? Pastor Marcos, por favor. Amém, irmãos? Diga glória. Deus abençoe a vida. Eles estão modernos que só agora, está tudinho agora no celular, os avisos, chique. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Está ali dando lugar no baixo. Deus abençoe a sua vida por ter vindo também. Deus abençoe a cada um que entrou nesse lugar, os visitantes. Deus abençoe com toda sorte de bênção. Você não é visitante não. Você é as mais... Sandra falou que vocês já são membros online. Amém? Vamos ficar sobre os pés. Deus abençoe a vida de cada um que entrou nesse lugar. Deus abençoe a vida de cada um que veio nos visitar. Fique à vontade, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pelo Teu amor, a Tua fidelidade. Apresentar as nossas vidas, meu Pai, diante da Tua presença. Pedir ao Senhor que o Senhor possa liberar, meu Pai, sobre essa semana que estamos por entrar, meu Pai, que seja uma semana profética em favor da vida de cada um dos Teus filhos, sabendo que o Senhor está vivo e continua trabalhando em favor, meu Pai, de cada um. Pai, nos leve com segurança aos nossos lares, guarda cada um dos Teus filhos, livra-nos do mal, meu Pai, é o que eu peço. Uma semana profética, meu Pai, dias de milagres e de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor, teu irmão. Estamos terminados em nome de Jesus.